Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Muita gente me pergunta como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olhem isso. 1.015 vendas. Tudo isso em apenas uma semana sendo aluno do João. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mutante vai ser então. Que resenha, rapaz. Sexta-feira é um perigo. Vamos falar do clássico do Campeonato Paulista, que rola amanhã às 4 da tarde, com exclusividade no Premier. Santos e Palmeiras, o clássico da saudade. É o apelido. Os clássicos paulistas têm isso de bonito, né? Que tem uns apelidos, o Choque Rei, né? O Sansão. E o clássico da saudade porque reunia os dois grandes times da época do futebol arte, que era o Palmeiras do Ademir da Guia e o Santos do Pelé, que eram jogos maravilhosos. Então amanhã tem a reedição do Clássico da Saudade, às 4 da tarde, exclusivo no Premier. E para introduzir o tema, vamos rodar um espião, como é que a nossa produção analisou o clássico e depois a gente volta com os comentários de Grafa e Rafa. Roda o espião aí. Santos e Palmeiras medem forças neste sábado em situações distintas no Campeonato Paulista. Enquanto o time de Luxemburgo vem embalado por 3 vitórias seguidas, a equipe comandada por Gesualdo não vence e nem marca gols a 2 jogos. Apesar disso, o Santos lidera o Grupo A com 11 pontos. Já o Palmeiras é o vice-líder do Grupo B com 16. Os dois times trocaram de técnico na virada do ano. O Palmeiras por opção e o Santos por necessidade. O Felipão não terminou a temporada, mas foi ele que comandou o time no Paulistão do ano passado. Àquela altura, passadas exatamente 7 rodadas, o Palmeiras tinha aproveitamento inferior ao que tem agora. O que chama mais atenção é o fato do Palmeiras ter o dobro de gols no estadual de 2020. Defensivamente, as equipes comandadas por Luxemburgo e Felipão têm desempenho parecido. Do lado santista, Sampaoli ficou uma temporada à frente do time. E o desempenho do técnico argentino nos primeiros 7 jogos foi avassalador. O que aumenta ainda mais o sarrafo para Gesualdo, que já vem sofrendo pressão externa e interna pelo começo irregular. De maneira inversa, com o que acontece no Palmeiras, o Santos de Sampaoli tinha marcado mais do que o dobro de gols do que o time do Gesualdo até aqui. O setor defensivo apresenta números semelhantes nas duas temporadas. Assim como no Paulistão do ano passado, Santos e Palmeiras se encontram na 8ª rodada. Em 2019, o confronto terminou sem gols. Muito bem. Nossa equipe pegou um recorte do ano passado, com um pouco desse ano. E eu lembro que em 2019 tinha essa história do como é que vai ser o jogo do time do Sampaoli contra o time do Felipão. Né? E o Felipão venceu aquele primeiro confronto, todo mundo esperava. Foi esse chocolate, né? Foi um atropelo. Primeiro turno do Brasileirão. Pois é. E esse ano, olha lá, o Gesualdo versus Lucha. 73 anos contra 67 idade, não quer dizer nada, é só uma curiosidade aí, momento revista Caras, não tem importância nenhuma. 7 jogos para cada lado, 3 vitórias para o Gesualdo, 5 para o Lucha, 2 derrotas para o Gesualdo, 1 para o Pofechô, 76% contra 52% de aproveitamento, Luxemburgo na frente, 14 gols marcados contra 6 e 3 gols sofridos para o Palmeiras, 5 para o Gesualdo. No Globoesporte.com tem uma brincadeira lá do Cássio Barco, que ele convocou o pessoal da redação de São Paulo para pegar as bolas do lado do Santos e do lado do Palmeiras e ver quem tinha mais bolas no fim das contas. O Palmeiras ficou bem na frente por causa do momento. E aí, senhor Grafite? A retrospecto, os números aí dizem, né, que o Palmeiras entra como favorito, né? Até pelo momento da equipe, né? O Gesualdo é pressionado por resultados, por melhora do futebol da equipe, uma equipe
Estamos falando essa semana aqui no Troca, né, Rafa? Mais frágil do que foi o ano passado, né? O Gesualdo chegando no futebol brasileiro, conhecendo o futebol brasileiro, a logística, o tato com os dirigentes no futebol brasileiro é diferente do que ele encontrava na Europa. E o Palmeiras, assim, do começo de ano dos times que teve uma troca de comando no ano, né? Na virada do ano, eu acho que é o melhor até agora, né? Os números do Palmeiras, né? No Paulistão, só jogou o Paulistão até agora, não teve outra. A Libertadores começa na próxima semana, mas o Palmeiras chega como favorito para esse jogo aí. Eu creio que, se tudo correr como vem acontecendo, o Palmeiras consegue uma vitória. Mas clássico é clássico, né? E vice-versa, né? Como diz tudo pode acontecer, Santos e Palmeiras, mas o Palmeiras, eu creio que chega como favorito. Aí o Santos ganha, os caras, sabe, vocês não sabem nada. Então Estavam dizendo que o Palmeiras era favorito. As pessoas não entendem o significado da palavra favorito. Não quer dizer que vai Não tá ganhar. dizendo, favorito significa 100%, não precisa nem jogar porque o Palmeiras já ganhou. Não. Isso. Só que pelo que é o momento, pelo que é a adaptação muito mais tranquila do Luxemburgo a essa nova oportunidade no Palmeiras, pelo que é a qualidade do grupo de jogadores que ele tem à disposição, tudo leva a crer que o Palmeiras vai ter um jogo mais natural. Vai funcionar melhor dentro do campo do que a equipe do Santos, que já teve uma oportunidade de disputar clássico e jogou muito abaixo do Corinthians. Um Corinthians contestado. E que fez talvez o seu grande jogo na temporada exatamente no 2-0 contra o Santos, até com o Janderson expulso e 10 jogadores em campo durante toda a segunda etapa. Mas essa é a discrepância. Pode encurtar a questão do clássico? Claro que pode. O princípio de temporada. Um Palmeiras que pontua muito bem, mas que talvez não tenha um desempenho incontestável. Então é claro que há a possibilidade, há margem para o Santos se afirmar dentro do clássico. Mas a gente tem visto, se o Palmeiras tem dificuldade em alguns aspectos do seu jogo, o Santos tem muito mais. Né? E o José Carlos Pérez falou essa semana, né? Sobre dar o tempo que for possível. Isso já não é bom sinal, né? É quase o prestigiado. Não, o assinador está prestigiado. É um estágio a próxima um abraço. Dependendo de como for o andamento do clássico, o Santos tem estreia na Libertadores contra o Defensa e Justiça no próximo meio de semana. Já. É isso. Então, assim, a vida não é das mais simples para a comissão técnica lá na Vila Belmiro, não. O curioso dessa comparação é que os dois times mudaram de técnico na virada do ano, certo? E na época, eu acho que a chegada do Gesualdo foi mais elogiada do que a chegada do Luxemburgo. Eu lembro de alguns comentários do tipo, estou generalizando, tá, gente? Lembro de alguns comentários do tipo, o Pérez, presidente do Santos, é meio fora da casinha, mas para trazer técnico ele é bom. Trouxe o Sampaoli, foi lá e pegou o Gesualdo agora. E o Luxemburgo vinha de um trabalho no Vasco que muita gente achava bom, porque o Vasco estava perigando ser rebaixado. O Pofechô tirou o time da zona da confusão, mas muita gente dizendo também que ele poderia ter ido melhor mesmo com o elenco que o Vasco tinha. E é um técnico que já foi o melhor do Brasil durante muito tempo. Você pergunta para os jogadores da geração do Grafa que foram treinados pelo Lucha, todos eles falam, o melhor técnico que eu tive. O Pedrinho falou hoje no Seleção aqui. E aí agora a gente vê essa inversão, né? O Gesualdo, que era o cara, português e tal, não sei o quê, o Pérez foi lá, pescou um cara, e aí, olha os números. É normal no futebol brasileiro o julgamento antes do trabalho ser feito, né? Luxemburgo já estava um tempo fora do grande cenário do futebol brasileiro, né? O Luxemburgo ganhou 5 brasileiros, é um nome relevante na história do futebol brasileiro como treinador. E o trabalho dele do Vasco eu acho muito importante porque ele se reinventou de uma forma que ele não tinha tido esse trabalho ainda. Num clube sem muito dinheiro, sem muitos jogadores badalados, que o Luxemburgo se caracterizou no final dos anos 90 por ter elencos. Isso, ligava para os caras e trazia os caras pelo telefone. Né? O time que ele queria, ele ligava, eu quero esse jogador para essa posição, essa e essa. E no Vasco ele conseguiu, com os jogadores que tinham, não que os jogadores que estavam no Vasco sejam jogadores ruins, medíocres, não, são jogadores bons, mas que perto do que o Luxemburgo tinha, quando ele estava na fase áurea, ele não conseguia. Ele fez um trabalho muito bom, eu achei interessante o trabalho dele, acho que nada mais justo a volta dele para o Palmeiras, aí muitas pessoas falam, o Luxemburgo, aquela coisa, blá blá blá, tá ultrapassada aquela coisa, e ele tá aí, até agora tá fazendo um bom trabalho. É que o elenco pesa muito também, né, Rafa? Eu saio um pouco dessa linha porque eu não fui muito entusiasta de nenhuma das duas escolhas. Então, assim, tudo bem, o momento do Palmeiras é muito melhor, ele tem qualidade para
para aplicar mais do que o Gesualdo tem também. E acho que passa por essa facilidade de estar se sentindo em casa, aonde já foi muito vitorioso em outro momento. Mas para o que são os objetivos do Palmeiras na temporada, eu ainda tenho N ressalvas. Se vai ser suficiente. O que o Palmeiras quer no ano? Confrontar o Flamengo? Acho que vai faltar. Essa é a minha interpretação. Já era o objetivo do ano passado? Faltou. Se aproximou com as escolhas desse ano? Eu acho que não. Mas vai faltar só pelo técnico Também. ou pelo fator elenco também? Eu acho que o elenco passa a ser interpretado do modo que ele atua. Ah, o time fracassa, logo não é bom. E essa não é a verdade. Tanto que em anos anteriores a gente dizia, o Palmeiras sobra na turma, tem 2 times, foi campeão brasileiro com time reserva. Até Era esse o outro dia, discurso, assim, né? até Agora um o elenco não presta. O Diogo Barbosa foi relegado à 3ª posição na lateral. Era o melhor lateral de campeonato brasileiro. Assim, eu não acho que o problema seja individual, seja de elenco. Mas acho que o Palmeiras vai ter dificuldade de confrontar o que é o seu principal adversário no ano. Pode acontecer? Claro que pode. Mas não acho que tenha feito escolhas para encurtar essa distância. A mesma situação é do Santos. O sarrafo estava muito alto. Foi vice-campeão brasileiro, a maior pontuação dentre os vice-campeões, e fez uma escolha que parece seguir o mesmo padrão, né, se a gente imaginar o que foi a escolha do São Paulo no ano passado, mas que te dá uma resposta diferente, inclusive dentro do campo. Uma resposta diferente em discurso, em posicionamento, assim, em personalidade, digamos, e também te dá uma resposta diferente sobre o que é o modelo, sobre o que pensa futebol. Então não tem continuidade praticamente nada. A não ser que a gente fale, um veio de fora do Brasil, o outro veio de fora do Brasil. Que é o que se faz aqui, né? Pega todo mundo no mesmo balaio. Treinador mais antigo, experiente. Tá num saco só. Treinador recém-transformado em interino. Os jovens, tá num saco só. Isso. Os estrangeiros, todo estrangeiro é igual. Todo estrangeiro é o Guardiola quando vem. Né? Ou não presta. Não faz muito sentido isso. Então, assim, identificar o que são as características de cada um, talvez tenha faltado nesse movimento do Santos. E acho que o Gesualdo vai acabar pagando a conta, cedo. Porque não parece mostrar muita... Futebol muda assim, né? Ganha o clássico, inicia bem a Libertadores, respira, ganha tempo para trabalhar, impulsionado por vitórias, pode mudar o quadro. Claro que pode. Mas a tendência, e a gente vê como isso é normal no futebol brasileiro, é um trabalho ser interrompido. Antes do Brasileirão, pela forma como iniciou. Já são 5 trocas em 20 times. A tendência é que se aumente o número até o brasileiro começar. Vamos ouvir o povo falando, então. A gente tem os técnicos falando, né, produção? O Felipe Jonathan comparando o Gesualdo com o Sampaoli. Roda aí. O Gesualdo é totalmente diferente do Sampaoli, cara. Ele é um treinador que é mais reservado ali na parte defensiva. O Sampaoli já era mais exposto, era um time mais agressivo. Essa semana, justamente, ele já pediu um pouco mais de agressividade. Por isso que eu falei no começo da entrevista hoje. Amanhã vai ver um Santos bem diferente. Um Santos mais agressivo dentro de campo, sem esperar muito passividade do outro time. Então, eu acho que o que não está dando certo ainda no momento é essa agressividade que eu tenho certeza que vai ter. Olha, até o Pérez eu ouvi falando sobre isso, que ele acha muito cruel essa comparação do Sampaoli com o Gesualdo. O que vocês acham? Estilos diferentes. O Sampaoli é um estilo mais agressivo, um estilo, não vou dizer inovador, mas estilo que surpreendeu a todos no futebol brasileiro a maneira como ele trabalha, né? A maneira como as equipes dele se portam, a equipe do Santos se portou ano passado, conseguindo um vice-campeonato brasileiro. O Gesualdo é um treinador mais antigo, um treinador que prioriza mais o trabalho defensivo, saindo num contra-ataque. É diferente, não tem como. O Rafa colocou agora os balaios que tem os treinadores e existem treinadores bons, treinadores ruins, estrangeiros, novatos ou experiente já. Não tem esse negócio que é estrangeiro é melhor. E eu acho a comparação um pouco ingrata, porque o Gesualdo não vive um grande momento. E o Sampaoli, tudo que ele deixou no Santos foi de um grande momento. Eu acho justa a comparação do Sampaoli com o Gesualdo no auge, dirigindo o Porto ou clubes da Europa, e o Sampaoli aqui no Brasil, no próprio Sevilha ou na seleção chilena. Aí sim vale a pena. Agora, fazer o comparativo, o cara num momento ruim, o outro num momento bom, iniciando é injusto com qualquer comparação entre treinadores, entre jogadores. Eu acho injusto. É que o Sampaoli, quando chegou, o Santos estava perdendo o jogador aberto, ele deu uma esperneada lá, o Pérez saiu contratando um monte de gente indicada por ele. Santos 2018 tinha Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. É isso, exatamente.
E aí, quando o São Paulo 2019 chegou, não tinha nenhum dos três. só tinha o Rodrigo já com data de saída marcada. Ele, inclusive, no começo do ano, nem usava Ele tanto perdeu o o Bruno Rodrigo. Henrique na véspera da estreia, com o Bruno Então. Henrique relacionado, cara. Mas aí contrataram o Soteldo, foram atrás de uns caras que ele indicou lá, não sei o quê. Essa do Bruno Henrique, ele quase saiu do Santos. Várias vezes ele quase saiu. Não, a do Bruno Henrique, ele foi a que chegou mais perto de sair. Uma vez ele estava de folga, cara. Em São Paulo, ele pegou o carro e foi para Santos para reclamar que aquele jogador que o Flamengo tinha emprestado foi vendido. O Jean Lucas foi vendido para o Lyon. Ele pegou o carro e foi lá reclamar com o presidente, porque não queria que o cara saísse. Então. Né? E aí, bom, tem todo esse jeito de Sampaoli, mas o jeito de treinar, de trabalhar também é muito diferente. Então, né? eu Parece acho que que isso não aí- estava na pauta. Eu acho que é aí que o Santos acaba pecando. Porque se o São Paulo ele deu uma resposta tão positiva e você ia ter que lidar com esse sarrafo mais alto pelo que foi o último ano, trazer um treinador, estou dizendo que é fácil, até porque você não tem 200 nomes à disposição. né? Claro. Mas trazer um treinador que alinhasse mais as ideias, e aí eu estou falando de futebol, ser diferente fora do campo, fatalmente seria. Até porque o São Paulo não é simples de lidar. Então esse não era um grande trunfo do trabalho dele, a questão do trato, da personalidade. Mas treinadores mais alinhados, por mais que ele também tenha escapado em alguns momentos. O São Paulo ele tem uma origem bielcista, né? Uma origem desse jogo frenético, de ser objetivo, de marcar pressão. Bielcista? Bielcista. Do do Marcelo da Bielsa. Beyoncé. Não. Estaria bem também, né? Não daria pra falar. Estaria ótimo. Estaria né? voando. Muito bom. São as ideias do El Louco Bielsa, que foi predecessor dele na seleção chilena, inclusive. E treinador lá no News, lá atrás, né? No final dos anos 80. Isso. Mas, ainda assim, ele tem algumas adaptações no seu modelo. Mas seria mais fácil um outro treinador mais seguidor dessa escola, para dar sequência ao trabalho, mesmo com as perdas de jogadores, você teria uma continuidade de ideias, ou de boa parte das ideias. E não foi isso que aconteceu. Isso é mais sensível do que parece. É uma bobagem. Se o time fosse bom, se os 11 tivessem ficado, estava tudo certo. Não é real. Mudar minimamente a forma da equipe atacar, da equipe se proteger quando perde a bola. Tudo isso tem um impacto tremendo, inclusive na individualidade dos caras. E eu acho que isso foi relegado a segundo plano porque a resposta foi positiva nesse aspecto, de trazer mais uma vez um treinador com um renome de uma outra escola. Ele chegou com status. Isso até piora a situação para ele, além do sarrafo alto. Porque ele não chegou por baixo. Pensando em... E até nas declarações. O que eu gostava do São Paulo, a gente vai tentar manter e vamos tentar evoluir o que foi feito. Evoluir o que foi feito era difícil pra caramba. Muito. Né? E a gente está vendo que o buraco é mais embaixo para esse Santos em 2020. Bielsa, aliás, foi capa da France Football essa semana. Gênio ou impostor? A cara dele estampada lá na revista. Agora, quando o Gesualdo chegou, Grafa, eu lembro da gente ter comentado aqui no Troca que ia ser difícil para ele porque ele ia ser comparado com o Sampaoli e com o Jesus do Flamengo. Verdade, Olha, o outro português imagina. lá arrebentando, eles até são amigos, ele brincou com o Jesus. Pô, você já me tirou mais um jogador que levou o Gustavo Henrique pro Flamengo. Ele chegou bem na época que o Gustavo Henrique estava saindo pro Flamengo, né? É verdade, tá? E as comparações são inevitáveis, né? O São Paulo, um trabalho sensacional, onde até o menino da entrevista vai falar, um time exposto. Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.